Pai do Senhor, irmãos, vamos aguardar aí mais algumas pessoas entrarem para poder a gente iniciar. Pai do Senhor, Beta. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Tiago. Senhor, varão. Mas seus irmãos aí que estão na live aí também. Glória a Deus. Tem quantos aí? Deixa eu ver. 9. Começa a oração. Começa a oração. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer, Senhor. Queremos exaltar teu santo nome, Senhor, por mais um domingo, Senhor, que tu nos proporciona, Senhor. Por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, junto com a tua igreja, meu Deus, para louvar o santo nome, meu Deus. Muitas coisas enfrentamos durante essa semana, Senhor, do trabalho, a vida pessoal, Senhor. E tu nos coloca em mais uma, Senhor, mais uma semana, Senhor, para a gente passar até o dia da tua vinda, Senhor, que eu acredito que não esteja muito longe, Senhor, devido que nós estamos vendo aí, Senhor, questões financeiras mundiais, Senhor, pragas, fome, Senhor, filhos se levantando contra os pais, guerras, rumores de guerra, Senhor. Meu Deus, quanta coisa a gente tem visto também através do meio de comunicação, Senhor. O direito de ir e vir, Senhor, sendo barrado, Senhor. Barreiras sanitárias, assim como fosse guerra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, até o direito de falar, de se expressar, Senhor. Agora tem essa questão de todo mundo precisar ser homossexual, Senhor. Tá atingindo tudo, meu Deus. Tá sobrando até por desenhos animados, Senhor, que é para poder atingir essas crianças. Super-herói virando gay, desenho que não pode assistir porque é muito violento. Desenho que a gente passou a infância assistindo hoje se torna proibido. Meu Deus, está confundindo a cabeça das crianças, Senhor. O intuito de Satanás é destruir a família, então ele está tocando agora onde ele pode, pelas crianças que não tem como muito se defender, porque muitos pais estão em dois pensamentos, meu Deus. Deus vai alertando aí os pais, Senhor, vai alertando aí as mães, meu Deus, o pai, para poder observar essas coisas, essas mudanças nos filhos, meu Deus, porque eles querem que seja tudo natural. O outro governo quer que tudo seja natural, tudo que seja normal. Tudo que é normal seja anormal e seja normal. Então, meu Deus, eu quero te pedir, Deus, que tu possa estar cuidando de nós, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas empresas, dos nossos empregos, meu Deus, e tu possa estar nos guardando do dia mal, meu Deus. Amém, Senhor. Eu peço também a vida do pastor e da missionária, de toda a sua família, Senhor. Que eles estejam com saúde, Senhor, que tenham seu descanso, meu Deus. Que eles possam logo, logo, Senhor, estar voltando, Senhor, para poder dar as lives, Senhor, estar em contato com a gente, Pai. Em nome de Jesus, aqui eu já oro e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar em oração aqui com o irmão Ronald, pedindo a Deus que ele possa estar nos orientando com essa palavra de hoje, essa ministração, falando nos nossos corações, apenas aquilo que queremos ouvir, aquilo que ele quer nos transmitir. Meu Deus, somos gratos por essa palavra, porque temos acesso a essa palavra no dia de hoje, e que realmente o Senhor vem estar conosco, meu Deus, vem nos orientar, vem nos dar todo o direcionamento que precisamos, Pai. Quero te pedir que essa palavra, Pai,
cada um dos irmãos possa recebê-la com muita alegria, Senhor, e que nós venhamos a verdadeiramente ter um concerto contigo, ó Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou esses últimos dias refletindo aqui muito sobre como a igreja do Senhor, ela vem andando, né? Não só a nossa aqui, mas a igreja no geral. Mas, se trazendo para os mais próximos, a gente tem acompanhado aí alguns irmãos, né? Algumas lutas ou outras, e a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só que nós somos muito cabeça dura, irmão. A gente é muito difícil de entender as coisas de Deus, o mistério de Deus e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, Deus muitas vezes traz a palavra, traz às vezes uma exortação, a palavra mais dura, e a gente recebe ali naquele momento, mas parece que entra aqui e sai aqui depois, né? Então, quero ler aqui um texto de Isaías 55, versículo 6, que diz o seguinte, só esse versículo e eu vou depois falar um pouco mais profundo sobre o contexto em si, tá? Então, Isaías 55, 6, fala o quê? Ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Somente esse versículo mesmo, tá bom? Então, a palavra de Deus está dizendo o quê? Até colocamos aí, perto está o Senhor, né? E é verdade, o Senhor está bem, bem perto de nós, né? Ele está no nosso coração, Ele está no nosso espírito, né? Ele está fácil acesso para aqueles que o querem e que o buscam. Certo? E aí a gente vê aqui como a igreja é um tanto negligente quando se fala do chamado que Deus tem para cada um de nós. Ou a gente quer fazer de qualquer maneira, ou muitas vezes foge, né, do que Deus quer. Certo? Deus, ele nos dá um direcionamento, a gente faz questão de muitas vezes ir para o outro lado. Então, se a gente pegar esse capítulo, né, o capítulo 55 de Isaías, ele fala logo no início, ele fala assim, ó, eu vou ler aqui, tá? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Certo? Aqui ele está falando, irmão, da graça dele. Certo? Ou seja, ele está dizendo, venham e comprem sem dinheiro. Né? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, Deus ele está aqui nos chamando, certo? Para realmente sermos a diferença aqui nesta terra. Tá? E aí ele fala, venham e comprem sem dinheiro, ou seja, o próprio Senhor ele vai te dar. E ele pergunta assim, por que vocês estão gastando dinheiro de vocês, né, com coisas que não vão levar nada? Apenas na vaidade de vocês. Certo? Gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, aquilo que não vai te alimentar, irmão. Aquilo não vai alimentar a tua alma. Certo? O teu espírito. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ou seja, aqui o nosso orgulho muitas vezes fala mais alto. Certo? E aí é onde eu quero chegar, irmãos. Porque é muito fácil a gente só correr para Deus simplesmente quando a gente quer as bênçãos dele. Né? Eu estou vendo muito isso ultimamente. Irmãos, pessoas, quando sentem afligidas, em necessidade, quando elas estão passando por algum problema ou estão querendo algo, né? Querem alguma bênção,
Aí correm para os pés de Jesus, como se Deus fosse um amuleto, ou como se ele fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega ali, ele sai e você faz. Seria 3 pedidos. Só que não é assim, irmãos. Não é assim. Você não pode exigir de Deus essas coisas. Deus, ele já te deu a salvação. Ele derramou a graça dele sobre ti. Certo? E aí, isso já bastaria. você muitas vezes, ao invés de se submeter à vontade de Deus, ficam nos seus próprios egoísmos, onde Deus fala, por que tu gasta o teu suor com coisas inúteis? Por que tu gasta o teu dinheiro com coisas que não alimenta? E ele está dizendo, ó, venha e compre pão, sem dinheiro. Né? Ele vai falar que ele vai dar vinho e leite, irmão. O vinho representa a aliança, a nova aliança. O leite representa a terra prometida. Né? O Senhor prometeu, darei uma terra que emana leite e mel. São promessas de Deus, nós já temos essas promessas. E muitas vezes a gente quer barganhar com Deus as coisas. E aí fica aí os irmãos, cabeça dura, que teimam em não quererem conserto com Deus, certo? E aí vão vivendo a vida como se Deus estivesse ali na hora que elas tinham à sua disposição. Deixa eu abrir uma aspas, Tiago, aqui. Entendeu? Um parênteses, né? O que é interessante, é uma das partes que a gente mais se escuta, é essa parte que fala sobre os irmãos quererem vir até o Senhor pelo benefício. Isso é bem antigo. Também. Bem antigo. Naquela época que Jesus foi dividir o pão, né? E ele falou, vocês vêm atrás de mim por causa do pão. Né? Então, o que é difícil, quem conduz a ovelha como o pastor Augusto, eu tenho certeza disso, algumas pessoas que tomam a frente, ela tem que se submeter quando ela não sabe a ovelha, a própria pessoa. As igrejas grandes por aí, ela faz um volume muito grande e ela fica sobre um altar dividindo o pastor das ovelhas justamente para lutar atrás de tratar da família de cada um, para tratar da vida. Você repara que não, eu vou para a igreja grande, porque lá, esse era o meu pensamento, deixar bem claro, porque lá ninguém vai se intrometer na minha vida, lá ninguém vai falar nada. E assim é bom. Você só mais um, né? Justamente é isso. Cuidar de rebanho é uma coisa e cuidar de ovelha é outra. Porque as pessoas, elas querem estar num canto aonde eu me adapte e não eu me adapte às coisas de Deus. Você vê que tudo que é de benefício em revelação para o Senhor, a pessoa recebe tranquilamente. Mas aquilo que vem para a mudança do caráter é o pior. Ninguém quer mudar o caráter. Ninguém. Quando é de confronto ao caráter, quando é de confronto a mudanças dos pecados de estimação, quando é para o crescimento dela e da família, esses 3 aspectos, a pessoa não quer não. E ela, se você ver aqui no versículo 8, eu vou adiantar os versículos, apesar de você não ter lido, eu vou adiantar para essa observação, ele fala assim no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. No versículo 9 ele continua, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu andei um período não muito distante, andando pelos meus caminhos e pelos meus pensamentos, porque aquilo ali era o caminho mais confortável e mais fácil para lidar. Então, eu tive que ouvir do Senhor os caminhos dele, sem entender e caminhar para poder dar certo. As pessoas acham que para poder dar certo, basta ele achar que aquilo ali foi Deus que falou. Não, mas eu abri a palavra aqui e lá estava falando comigo que seria assim.
E Deus, ele não quer, ele não vai dar coisas para as pessoas. Ele não... Tem gente que não sabe, não pode nem receber o presente de Deus ainda. Porque não consegue receber a exaltação. Como é que esse que não recebe a exaltação vai receber os presentes de Deus? Como é que vão receber riquezas materiais se não consegue receber a exaltação? E quando é, a pessoa é revelada para ele e tal, entende pela outra forma, porque aqui diz, ó, porque os meus pensamentos não são os seus, e os meus caminhos não são os seus. Então Deus, ele conduz o rebanho dele de uma forma, e nós, as ovelhas, quer dizer, que as ovelhas dele de uma forma, e nós queremos ser tratados como rebanho. Ah, porque fulano ali, ó, foi por ali e deu certo, porque que não vai dar certo para mim? Entendeu? Continue aí que você estava falando. Pois é, então aí assim, eu estou querendo trazer aqui, irmãos, assim, uma luz para nós abrirmos os olhos enquanto há tempo, para nós não nos tornarmos essa igreja rebelde, certo? Essa igreja que justamente o irmão está falando, que dá trabalho ao pastor, certo? E realmente vou continuar lendo aqui o texto, você vai ver, ó. Ele fala, né, no versículo 6, que foi o que eu comecei. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, ele está dizendo aqui, Deus, ele ainda está aqui perto de nós, irmão. Vamos invocá-lo, vamos buscá-lo, porque nós ainda temos esse acesso a ele, certo? Ainda temos, ainda é um benefício da igreja, certo? E ele fala, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só, irmãos, Deus está falando aqui para a sua igreja, né? Então, volte aos caminhos do Senhor. Deus, ele é rico em perdoar. Entendeu? Ainda há tempo. Busque a ele enquanto se pode achar, irmão. Enquanto ainda se pode. Invocai o seu nome enquanto está perto. Então, ele ainda está perto. Mas vai chegar um momento onde ele não vai estar mais perto. Então, a hora de se converter, de deixar os maus caminhos, entendeu? Os pensamentos errados, as atitudes que não agradam a Deus, o momento é agora, sabe? Porque realmente aqui, Deus, ele conhece, certo? Realmente nós pensamos muito pequenos, certo? E aí Deus fala, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus. Ou seja, Deus, ele sabe o que é bom, a gente não sabe. Entendeu? Nós somos egoístas, irmãos. É da natureza do ser humano e sempre foi assim, desde o início. Certo? E aí ele fala, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Certo? Ele está falando aqui do ciclo das águas. Vem a chuva, rega a terra, a planta vai lá, floresce e vai dar o fruto. Ele está dizendo que ele é dessa forma. Ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, Deus está falando que a palavra dele não volta vazia, irmão. Então, se essa palavra está sendo lançada, ela vai penetrar de alguma maneira. Entendeu? Dentro do propósito de Deus, ela vai ter uma utilidade, digamos assim. Certo? Porque senão, irmão, se a gente não abrir os olhos, se a gente não se consertar com o Senhor, você vê que ele falou de aliança, falou de vinho e leite, né? Tá falando aqui dos manjares de Deus. Muitas vezes a gente deixa de comer o banquete que Deus tem para nós, para estar comendo comida de porcos, comida que Satanás dá, entendeu? Aí, irmão, se vocês forem lá se vocês pularem aqui 1, 2, 3, 4 capítulos, no 59, ele vai falar de como essas pessoas más, entendeu?
E aí corre o risco de nós nos tornarmos assim. Aí eu vou ler aqui, vou só ler aqui para poder trazer a consciência para os irmãos, para a gente fugir disso aqui, irmãos. Tá? Vou tentar ler rápido aqui, mas vamos lá. Eu quero ter essa explanação aqui, eu quero que os irmãos entendam, tá bom? Então no capítulo 59, tá? Ele vai falar, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Certo? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, como que as pessoas querem pedir as coisas de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas Deus não vai dar esse retorno. Por quê? Porque ele vai falar aqui, ó, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmão, se tu tá pedindo a Deus, tu tem algo e Deus não tá te dando, tu não tá sendo atendido, para pensar se a tua iniquidade não tá se separando de Deus. Entendeu? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, então Deus não vai ouvir essa oração, irmão, não passa nem do teto. Porque tu tá todo errado, como é que tu quer exigir Deus, pedir alguma coisa a Deus? No teu tempo. Entendeu? O que é que nós estamos... O que a gente vê, isso é diário. Eu vejo aqui, porque eu tenho outras pessoas também que eu conheço que são evangélicas, certo? Mas isso é de praxe. A pessoa, ela, com o tempo, ela se afasta dos caminhos do Senhor. Ela se afasta da igreja. Quando ela se afasta, ela dá logo um mau testemunho. Começa por aí. Ela dá mau testemunho. Ela sai igual uma tesoura afiada, uma língua afiada, que a palavra em Provérbios fala. Aí ela sai cortando todo mundo que ela lembra. Ela corta o irmão aqui, o irmão. Ela corta o pastor. Ela corta a melhor amiga da igreja. Ela sai cortando. Te repete, né? O que vem na mente que Satanás colocar, ela corta. Aí ela fala mal do pastor, que é o líder da igreja, o anjo da igreja. Ela dá um mau testemunho no meio da sua família. Tanto o marido como a mulher dá um mau testemunho a todos. Aí vem o dia do concerto. Jesus, ele sem poder fazer nada, o que se cumpre é a palavra. Quando essas pessoas se desviam, o que a palavra diz? Vem castigo sobre elas. O salário do pecado chega. Quando chega, traz a dor, o arrependimento. Para onde é que ela volta? Ela vai voltar para uma igreja ou para a igreja onde ela falava. É chamado, o ditado popular, cuspiu no prato que comeu. Aí volta. Os irmãos que eram atacados recebem. Em todos os aspectos. É em toda a igreja isso. Não é aqui, é em todas. Isso é dos tempos antigos. É assim. E a igreja acolhe. Aí essa pessoa se arrepende do seu pecado. É feita uma oração de conserto. A pessoa se conserta. E daí, para ela, na mente dela, pronto. Eu me consertei, agora eu posso fazer o que eu quiser. É a mesma coisa antiga, é a mesma coisa de antigamente. Por isso que Deus falou, eu não aceito mais esse sacrifício. Você já faz o sacrifício pensando em pecado. É o que está acontecendo na igreja hoje. As pessoas se desviam e já se reconciliam pensando em fazer de novo. Já volta achando que só se reconciliar já é o suficiente. E esquece da lei da semeadura, que planta colhe. Deus, ele perdoa os seus filhos. Mas a consequência do pecado, ela chega. Porque plantou. Então, a pessoa, quando ela se conserta com o Senhor, ela já acha que no outro dia era tudo ok. E não acha que vai passar por tribulação, que não tem que passar pelo dia do concerto, que a visitação do Senhor vai chegar, que ela tem que orar mais, falar menos, reconhecer seus próprios erros, mudar, escutar os irmãos que não se apartaram, que estão dando um bom testemunho da igreja. Aí sim, começa um novo processo, um novo círculo, é um novo amor, vamos buscar, vamos orar, porque os irmãos estão juntos. Entendeu? Por isso, você está falando no capítulo de 59, mas no 55, ele diz, ó, versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho
e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é imperdoar. Então ele fala, ó, se converta ao Senhor, não é se converter aos irmãos, não. Não é os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja só se devem o respeito, mas se converter mesmo é ao Senhor. Amém? É. Aí, assim, porque, assim, aqui a gente está dentro de um contexto que Deus está exortando aqui o seu povo, né? Porque isso aqui, irmãos, ó, isso aqui o profeta Isaías está falando para os judeus da época lá. Mas a gente traz para os dias de hoje, irmão, porque isso aqui se aplica, muito bem aplicado nos dias de hoje. Ó, eu vou continuar lendo aqui, aí você veja como você se encaixa aqui nessa situação, ó. Nós. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentira. Recebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha isso aqui que ele fala aqui no 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Aqui está falando de pessoas altamente nocivas, irmão. Pessoas que são peçonhentas mesmo, venenosas, línguas venenosas, que elas ferem os irmãos com a língua. Elas não têm moderação, né? Os seus pés correm para o mal, são velozes para os pensamentos de iniquidade, os seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, a justiça não nos alcança. Esperamos pela paz, e eis que há só trevas pelo resplendor. Mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andando, apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E entre os robustos, somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação. E ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante a ti. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco. E conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, conceder e proferir do coração palavras de falsidade. E aí ele vai, irmãos. Ou seja, aqui é um contexto de uma igreja totalmente corrompida e afastada de Deus. Você vê que aqui são pessoas malignas, pessoas que não têm pudor, pessoas mentirosas que se apressam em fazer o mal, né? Então, aí eu pergunto, irmãos, né? Para você que está chegando aqui, passou e entrou aqui nessa live, ou está assistindo essa ministração aqui, né? Até quando você vai continuar neste mesmo erro? Até quando, irmãos? Fazendo Deus é como se Deus fosse menino de recado, né? Querendo apenas os benefícios, mas não querendo se sacrificar, negar a si mesmo, tomar a própria cruz, mudar os pensamentos, mas não é muito fácil abrir a boca e julgar o irmão, né? Quando está em apuros, corre para pedir ajuda. Mas quando está mas quando está bem, não dá satisfação, não entra em contato, não compartilha, né? Então, eu quero fazer aqui um alerta, para todos nós, na verdade, né? Porque perto está o Senhor. Então, vamos deixar as meninices de lado, vamos, irmãos, tá? É um tempo de amadurecermos, certo? E ao invés de perdermos tempo com muitas vezes bobagens, né?
a gente poderíamos estar ganhando vidas para Jesus. E muitas vezes não fazemos, porque a nossa vida está precisando de conserto. Muitas vezes já temos um tempo de caminhada, e aí ao invés de aquele tempo ali eu ter dado os frutos, não, eu ainda tô no mingau, né, na mamadeira, quando eu podia estar comendo comida sólida. Ou seja, cadê a maturidade? Entendeu? Então, trazer aqui para os irmãos aqui essa pequena exortação para você, irmão. Abra o seu olho, chega, tá na hora de virar homem de Deus e mulher de Deus. Deixar as meninices. Ou você quer estar nesse contexto aqui que eu li aqui? Olha a comparação que ele fala. Chocam ovos de áspides, né? E tecem teias de aranha. E o que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. João Batista falava, raça de víboras. Ele tirou desse texto, irmãos. Porque ele reconhecia que eram hipócritas, que eram víboras mesmo, né? E aí ele tinha o ministério dele. Mas, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa igreja, para a nossa realidade, e o que a gente está vendo, o que está acontecendo no mundo, né, e nas nações, a gente pode ver os sinais da volta do nosso Senhor. Certo? Irmãos, é de ficar com medo. Porque Jesus, ele está batendo a porta já, tá às portas. Então, mais do que nunca, irmãos, vamos se consertar com Deus, porque ainda há tempo de você se arrepender. Entendeu? Há tempo ainda de você mudar. Deixa o pecado, irmão, deixa. Às vezes o pecado é uma besteira. Você se apega no pecado. Até quando, irmão? Interessante, Aleluia. interessante, Thiago, porque o homem ele se esquece. Eu sou muito apegado à palavra de Deus, alguns versículos pequenos que fazem grande diferença na vida da gente. Porque tem muita gente que está aqui nos assistindo que eles têm muito versículo na mente, mas no coração não está. Na teoria, sabe de tudo, mas na prática nada. Um dos versículos que me traz agora à memória é aquele que Deus é o único que conhece a intenção do coração do homem. Ele sabe a intenção do coração. E muitos que estão ouvindo aqui, no ouvir natural, talvez diga assim, está apontando para mim, mas no ouvido natural. Mas o que nós estamos falando aqui é espiritual, então nada importa. Entendeu? O que importa é a palavra. E no versículo 10, tu está aí no 59, mas eu tô vendo algumas comparações, por isso que eu estou aqui no capítulo 55 ainda, né? Ele fala... Eu estava só mostrando o outro lado do povo, Uhum. a exortação que ele está dando para o povo que está afastado de Deus, entendeu? Entendi, mas Porque aqui ele fala... Tem muita coisa parecida entre eles. Aqui, ó, no versículo 10 do 55. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros clamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então, a palavra de Deus, que é que nós pregamos, que é que nós estamos falando, ela não volta vazia. Apesar do coração duro, apesar de muito se agarrar ao prazer da sua ignorância, apesar de muitos querer insistir em achar que o erro está em quem fala, mas não em quem está escutando,
Deus fala, que a palavra não voltará vazia. Porque Deus, o Senhor, ele foi e pregou a palavra. E assim como diz naquela passagem da Bíblia, que ele fala que estava misturado o joio e o trigo, e eles queriam tirar o joio do meio do trigo, e o Senhor falou, não, deixa lá, deixa crescer eles dois juntos. E no tempo da colheita, eu, o Senhor, tirarei. Assim será nos dias de hoje. Isso já está acontecendo. Você vê que para poder colher, existe o tempo do plantio. Existe o tempo que vai ter a colheita. Então, essa colheita aí, que ele fala, é desde a criação do mundo. O joio e o trigo crescem junto. E Deus está dando oportunidade aí para o joio ser trigo. Para ele se curvar diante de Deus no tempo da colheita. Porque o joio, ele se mantém em pé. E o trigo, no tempo da colheita, ele desce por causa dos seus frutos. Né? Ele fica tão cheio de frutos, o trigo, que ele se curva. Mas Isso. o joio... É onde a gente vê a diferença, né? E o joio que não tem nada, ele se mantém ali, ó. Ele parece ser o melhor, mas não é. Ele parece ser mais bonito porque ele está em pé, mas não é. O gosto dele é diferente. O que agrada a Deus não é a beleza, por isso que ele escolheu Davi. Não é a beleza. É engraçado, ele se curva até assim, espiritualizar, né? Um é orgulhoso, o outro é humilde, né? Você vê que quando foi o profeta escolher, até o próprio profeta dizia assim, seu pai não tem mais ninguém. Até o próprio profeta que foi enviado por Deus, ele olha, Senhor, mas tá aqui os filhos do homem. Ele disse, não, mas tem um, tá, ainda tem mais um. Aí o outro fala que ele não tinha formosura, tal. O próprio Deus fala, em Isaías também fala que ele não tinha formosura, o Senhor não tinha formosura de beleza. Então, não é pela beleza, não é pela capacidade intelectual, não é, logo porque a palavra também fala que Deus ele não veio para os capacitados, mas para o incapacitado, para ele capacitar e confundir os grandes. Então, enquanto muitos se sente grande, Deus não tem prazer nesses grandes. Ele quer os humildes, ele quer nós, ser quebrantados. O Senhor quer nos encontrar no tempo da colheita como o trigo, não como o joio. E muitos aqui se inserem joio, entendeu? Não recebem a palavra, não escutam, e aquilo que se fala para edificação, acha que é apedrejamento. Então você vê que quando aquela mulher que foi ser apedrejada, Jesus chegou e ele chegou com amor, mas com exortação. O que ele fala? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E logo ele se abaixou e começou a escrever no chão. Se não me engano, ele já estava abaixado. Ele se abaixa, né, e escreve no chão. Quer dizer, ele mesmo, numa exortação, se fez menor, porque ele se abaixou ali diante daqueles que estavam em pé, e fez o que fez. Então, existe a diferença naqueles que querem mudar e aqueles que apenas querem escutar. Porque o Senhor, ele conhece a intenção do coração do homem. Ele conhece a intenção do coração da minha pessoa, do Tiago Lima, conhece de toda a igreja. A intenção de nós estarmos aqui é agradar o coração de Deus. Primeiro o meu é. Nós estamos aqui falando, e chega até muitas vezes quando a gente vai começar, se torna meio constrangedor para a gente, porque a gente não tem esse costume. Não é fácil, porque existe o peso da palavra, entendeu? Muitas vezes nós estamos com nossos problemas pessoais, mas abrimos mão de tudo para estar aqui, entendeu? Existe um irmão aqui, que é o irmão Antônio, né? Ele, para mim, é uma referência na igreja, irmão Antônio. Porque o irmão Antônio ele tem suas limitações, ele tem um problema muito sério com familiares, ele tem limitações com a leitura da palavra, mas é um homem que sempre está presente, você vê que ele está na live, ele é sempre presente botando oração no grupo. Se você ligar para ele, ele manda para mim oração de madrugada quando ele acorda. O irmão Antônio, se a gente ligar para ele para ir para uma vigília, ele vai, entendeu? Ele tem todos os... Tem tempo ruim não, né? Tem não. Quando a gente viaja para Itapipoca, é o irmão que mais ora, é o que mais intercede, é o que para ver um mendigo, é o que vai lá no bêbado, entendeu? Tudo que se pede faz, não porque ele seja
um servidor natural, mas porque ele é um servidor espiritual, entendeu? Então, enquanto começou aqui, que eu vi ele entrando, eu me lembrei muito dele, porque é um homem que honra o nosso pastor, a gente vai na casa dele para estar recebendo um rei na casa dele. Ele recebe os irmãos de modo diferente. Se você foi lá na casa da irmã Liliane, você viu como ele nos recebe, é ali com todo amor. Então, o irmão Antônio, para mim, ele é um exemplo dentro da nossa igreja, da nossa congregação, do Ministério do Pastor Augusto. Porque ele é um homem que ora pela igreja, ora por toda a igreja, apesar de todos os seus problemas. Aqueles que dizem, não, é porque eu tenho problema demais, aquele que não, sou ocupado demais, não sei o quê. Não entra. Deus não vai escutar essas desculpas esfarrapadas, não. Pois é, irmão. Aí assim, né? Então, voltando aqui para a leitura aqui da palavra, né? Do texto. Eu gosto sempre de quando eu estou lendo um texto assim, mais antigo, da época lá, de pensar e tentar entender qual a situação da época, né? E aqui a gente vê um chamado do profeta Isaías, que Deus coloca ele. Se você pegar o livro de Isaías, ele é a Bíblia resumida, irmão. A Bíblia resumida, ele tem 66 capítulos. A Bíblia completa tem 66 livros. Entendeu? Então, é uma Bíblia, é como se fosse uma Bíblia resumida. E aí você vê que ele está falando, irmão, parece que é para o povo lá fora. Ele fala, pessoas com mãos de sangue, não sei o que e tal. Não, isso não é para a igreja, não. Irmãos, isso aqui era para os próprios judeus da época. O próprio povo de Deus que estava afastado. Entendeu? Deus levantava vários profetas, irmão, para trazer o povo de volta. O povo é de dura cerviz. O povo não queria saber. Você vê que o povo lá no deserto era para passar 40 dias, passaram 40 anos. Entendeu? Por quê? Porque o povo é indisciplinado. Só 40. Só 40. Só 40. E aí, a gente lê um negócio desse aqui, parece ser forte, é pesado. Onde Deus fala, ninguém há que clame pela justiça, irmão. Então todos eram injustos. Ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Recebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não, isso aqui não pode ser do povo de Deus, não é Deus de Deus, não. Ó, ele fala, desconhece o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram parecer veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Mas, irmão, isso aqui era o povo de Deus, isso aqui eram os judeus da época. E aí Deus levantou o profeta Isaías para exortar aquela nação, para que eles se convertessem e voltassem, entendeu? Só que a gente traz para os dias de hoje, irmão, porque isso aqui é para a igreja. Muitos estão se desviando e estão andando esses caminhos aqui. E é isso que eu quero chamar os irmãos a atenção. Entendeu? Se o irmão leu aqui e se identificou com alguma coisa, irmão, misericórdia. Coloque diante de Deus, se arrependa, irmão. Você vê que eu comecei o versículo dizendo, perto está o Senhor. Invocar enquanto ainda, né? Buscar enquanto está perto. Pode ser. Entendeu? Por quê? Porque nós ainda temos esse acesso a ele, irmão. E o Ronald falou aí das dores do Messias, é no 53, Ronald, é só voltar um pouquinho. Né? E ele fala, tá aqui, ó. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Que é isso aí que ele estava falando, cada um no seu caminho. Eram ovelhas desgarradas. E aí o que Deus faz? Juntou o povo de novo. Entendeu? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar.
quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aí ele vai estar falando aqui realmente das dores do Messias, né? Aqui o profeta Isaías profetizou o que Jesus iria passar para salvar o seu povo. Aí você vê como Deus ama o povo e a sua igreja. Porque muitas vezes, como você falou, Ronald, é cuspir no prato que comeu, né? É o filho pródigo que pega a herança e gasta tudo e volta. E como é que está o pai? Com os braços abertos, né? Tu falou E aí recebe de volta. Você falou sobre isso ali, né? Que os irmãos, eles desejam a comida dos porcos. Se tu parar para pensar, o filho pródigo deseja não, come a comida dos porcos. E o filho pródigo, ele desejou a comida dos porcos por falta de opção. Ele não tinha mais o que comer, o alimento tinha se acabado, o dinheiro tinha se acabado. Então, quando ele estava dando a comida aos porcos, ele estava servindo aos porcos. Ele que era príncipe, né? Pode ser filho do rei naquele momento lá. Ele era príncipe e estava servindo porcos. E aí ele vai e deseja comer dos porcos. Desejou. Essa geração é pior do que aquela, porque essa geração, ela tem a opção de escolher a comida boa e a comida dos porcos. E ela deseja a comida dos porcos. Ela tem as duas comidas, ela está desejando a comida dos porcos. Você vê que esse alimento que nós estamos lendo aqui no meu celular, mas eu estou falando da Bíblia. Esse alimento que nós estamos comendo é o que nos traz sustância, é o que traz crescimento. Mas a igreja prefere a comida que deseja, que é dos porcos. Diferente do filho pródigo, que você falava aí agora. Pois é. E aí, essa realidade aqui a gente traz para hoje, irmão, e serve como um alerta para a gente não cometer os mesmos erros, irmão, porque a gente aprendemos com os nossos erros, mas a gente pode aprender com o erro do irmão. Não necessariamente a gente precisa passar pelo erro. Se tem alguém que passou por uma situação e você poderia ter passado igual, então, deu errado com o irmão, então não vou também não, porque me serviu de lição. Então, essa lição aqui que o povo aprendeu, com muito sacrifício. E aí fica a lição para a gente não ter que passar por isso. Porque Deus, ele tem esse amor tão grande pelos seus filhos, que ele deu o próprio filho, né? Então, eu estava falando aqui um pouco de mim, né? Do que eu tenho passado esses últimos dias, né? Esses últimos domingos aí, trazendo essas ministrações, para mim tem sido uma bênção, porque assim, tem uma certa responsabilidade, né, de trazer a palavra, tentar separar aqui algo de qualidade para os irmãos, né? E para mim mais ainda, porque eu tenho que me policiar redobrado, irmão. Então eu já eu por um tempo me afastei, fiquei muito frio espiritual, tava crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Eu estava dessa forma, mas assim, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu gosto sempre de dar o meu exemplo, porque é a minha própria experiência, né? E aí os irmãos podem pegar esse exemplo e não cometerem os mesmos erros. Ou se estão também na mesma situação que eu estava, irmão, dá tempo ainda de voltar. Porque eu parei sobre isso. Olha o que aconteceu comigo. Eu estava como esse filho pródigo aí, certo? Me afastei do pai. Estava lá no mundo. Pensamentos impuros, falando qualquer besteira, não estava nem aí para nada, os irmãos chamavam para orar, eu não queria. Enfim, estava afastado, né? Então, as promessas que Deus tinha para minha vida, né? Aquilo que Deus já tinha falado, né? Que eu iria trazer ministrações e tal, eu não queria isso para mim, irmãos, essa responsabilidade. Me afastei. Mas aí, o que aconteceu? A gente cai em si, na verdade, o que aconteceu comigo foi justamente o que aconteceu com essa parábola do filho pródigo, entendeu?
Eu caí em si, irmão, eu vi que eu estava desejando e muitas vezes eu estava comendo as comidas dos povos. Não estava só desejando, eu estava comendo também. Muitas vezes Deus tinha banquetes para mim e eu estava comendo porcaria. Satanás, ele pegava assim uma embalagem bem bonita, né? Já dei esse exemplo, né? Colocava um bocado de porcaria dentro e toma, me dava um presente, sabe? Eu olhava assim, eita, que negócio bonito. Por fora. Por dentro era só imundícia. E eu me deleitava naquilo, irmão. Entendeu? E o que acontece? Eu caí em si, eu disse, meu irmão, eu estou fazendo errado. Estou longe do Pai. Eu estou fora da cobertura de Deus. Eu posso cair em desgraça aqui em qualquer momento, irmão. Eu só não me perdi por totalmente porque foi misericórdia de Deus. E o que acontece? Então, eu voltei a si. Eu disse, rapaz, eu vou voltar aos caminhos do Senhor, vou me arrepender. Então, me arrependi mesmo, irmão, entendeu? E aí, voltei. E aí, Deus me deu essa oportunidade de estar trazendo a palavra para vocês aqui. E aí, como eu estou falando aqui, né? Então, Deus, ele sabe o que faz. Então, ele não só me trouxe, mas ele disse, então, vou dar uma responsabilidade para ele, se apegar aqui e não querer se afastar de novo. Então, Deus, na sua sabedoria, ele fez isso, irmão, e eu soube reconhecer, né? Então, algo que eu fugia, aí eu fiquei, meu irmão, não tenho que fugir mais, porque eu comecei os impulsos da minha casa. E aí eu vi assim, que eu quis ajudar, mas eu digo assim, os irmãos agora estão dependendo de mim, porque agora eu estou trazendo a palavra para eles. Não, assim, do jeito que Deus vai me orientando, eu vou tentando fazer da melhor forma possível. Mas se eu disser, irmão, não vou, aí, olha a responsabilidade que está sobre mim, irmãos. Entendeu? Então, tem várias pessoas que eu estou ministrando a palavra, que eu estou trazendo, de alguma forma, um certo direcionamento, e eu peço sempre a Deus para que não seja nada de mim, irmãos, entendeu? Então, às vezes eu estou aqui, me falta aqui uma palavra ou outra, mas Deus, ele vai dando as palavras, né? Então, dizer para os irmãos que não desista, eu sempre falo isso nas lives aqui, que ainda é tempo, certo? Se você está passando por luta, por dificuldade, você está afastado de Deus, se você é um crente que está desviado, irmão, saiba que Deus, ele está disponível para você ainda, na questão de você poder se arrepender e voltar para Ele. Olha o versículo que eu comecei, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Invocai-o. O que é invocai-o? É você trazer para si, você clamar a Ele, como realmente um Deus vivo, que Ele vai te atender e vai te ouvir. Você vê que ele traz duas palavras, buscai a Deus e invocai, ó, buscai. Ou seja, eu vou buscá-lo, entendeu? Ele não vai vir até mim, eu que vou buscá-lo. Porque o principal ele já fez. Ele já deu o seu filho, ele já deu a salvação, está à nossa disposição. Então há um esforço da minha parte, eu vou ter que buscá-lo. Buscai a Deus, então busca a Deus. Aí depois que você buscá-lo, se você tiver a ele já, aí ele diz o quê? Invocai-o enquanto está perto. Então você invoca a presença de Deus ali. E ele vai estar perto de você, irmãos. E aí ele vai lhe atender. Né? Ele vai ouvir o seu clamor, o seu arrependimento. Né? Ele vai colher as suas lágrimas. Tá bom, irmão? Então deixar esse encorajamento aqui para você saber que você é amado de Deus, certo? Que você saiba que Deus ele está te chamando, né? E que ele está dizendo para você não desistir. Amém? Ei, Thiago. Então, vamos... Quer falar, Rony, alguma coisa? Está finalizando aí, tem 6 minutos aí. Estou tirando a dúvida contigo. Antes do esfriamento que houve, né, devido a vários fatores, você vinha nos caminhos do Senhor, né, buscando. Uhum. Você se achava no lugar certo? Você achava que estava certo, né? Que estava tudo ok. Sim. O problema não era o local, o problema era eu. Quando você esfriou espiritualmente, você achava que esse caminho era o seu? Eu achava o quê? Que esse caminho era o certo? Você achava que estava no caminho certo quando esfriou? Não. Mesmo errado, sabia que estava no caminho errado, né?
Eu tava igual a Jonas, fugindo. E hoje, você acha que está no caminho certo? Hoje sim. Pronto. Mas eu sei que ainda há muito o que eu Você está no aprender. caminho certo em crescimento, correto? Isso. Pronto. O que acontece? Quando as pessoas vinham falar para você, muitas vezes você rejeitava porque achava que não tinha nada a ver, né? É porque, na verdade, eu não queria voltar. Queria Aham. ficar no meu comodismo. Deixar bem claro que, por isso, irmão, eu não estava vivendo em pecado, não era nada disso, não, irmão. Eu só não queria saber das coisas de Deus. De estar lendo Bíblia, de estar orando, de estar com os irmãos. Entendeu? Aí Você, eu esfriei e fiquei no mundo. Curtindo música do mundo. Ficava no meio dos escarnecedores. Entendeu? Com mentira, palavrões, entendeu? Eu tava dessa forma. Entendeu? E aí eu vi que essa forma de andar não é uma forma que agrada a Deus. E eu falava para as pessoas, não, eu dizia assim, algumas pessoas dizem, não, mas eu sou crente. A pessoa olhava para mim e dizia, tu é crente? Aí eu, poxa vida, meu irmão, olha o mau testemunho que eu estou dando. Aí disse, não, mas deixa para lá, eu passava, né? Só que uma hora a gente se cansa dessas porcariadas que o mundo dá, e aí a gente sente saudade do pai, né, irmão? A verdade é essa, a gente sente saudade do pai. Daquele amor, daquela presença maravilhosa quando a gente fazia as reuniões, que a gente estava ali, e a gente se. E aquela presença maravilhosa de Deus, né? Então aí foi onde eu voltei, e aí, entendeu? muitas vezes, a figura do irmão, eu me lembro muito quando o pastor falou, que quando ele estava praticamente separado, chegou um irmão na casa dele, bateu na porta, ele disse, não, outra hora, irmão, disse, não, é agora. E aí, Não pode perder tempo. aquele irmão insistiu, orou pelo pastor, e hoje a nossa igreja é conduzida por ele, pelo pastor Augusto, né? É, Então, teve alguém na brecha, que ficou na brecha pelo pastor. Aquele homem já vinha ministrando a vida do pastor, já vinha falando. Então, a Bíblia ela fala, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando ele fala isso, o homem ele não sabe o que está pensando nem andando nesse momento, quando Deus fala isso. O homem está andando assim como um barco que está sem a vela para navegar, né? Ele está ali à deriva. Ele está deriva. ali, ele está no mar. E o mar ele significa ali o pecado, né? Então o nosso barco é conduzido por Deus. Então muitas vezes a gente ali tira a vela, né? Tira ali aquele pano que quando o vento bate leva o barco, a gente tira e fica à deriva no navio. E muitas vezes nossa vida está à deriva no meio do mar por nossa escolha, porque a gente tirou a vela. Nós tiramos aquele pano lá. Nós estamos querendo ser conduzidos pela terra, pelas coisas do mundo, por nossos desejos, por nossas carnalidades, por nossos pensamentos. Por isso que os pensamentos, o pensamento, ele fala aqui sobre o pensamento. Deixa o ímpio seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Ele está falando aqui dos crentes. Tem que se converter. Se converter e voltar aos caminhos do Senhor. Se arrependa e mude. Então, eu estava até falando com o Tiago hoje, né? Mais cedo eu disse, Tiago, é bom tu falar um pouco sobre esses dias aí que tu tá pregando, que tu já falou aí já. Porque traz realmente a responsabilidade. Você se sente responsável. E, além disso, se sente útil. Você se sente usado por Deus. E isso que, por mais que a gente é ferido pelas costas, por mais que nós somos atingidos pelas forças malignas, mas quando a gente se sente útil no reino, quando a gente se sente usado por Deus, aí tudo vale a pena, né? Então, eu acredito, se o pastor não for viajar novamente, eu acredito que no próximo domingo ele vai estar dando a ministração, né? Acredito que ele vai falar sobre a viagem, né? Foi 41 dias ele ficou lá. E eu sou grato a Deus, inclusive nós oramos. Se lembra que sexta-feira a gente orou, pedindo a Deus que cuidasse da vida deles, né?
na viagem para cá, eu disse assim, eu não sei nem por que que eu estou direcionando essa minha oração para isso. Ronald, deixa eu só orar aqui para finalizar, e aí a gente fica conversando, deixa eu derrubar. Tá? Tá bom? Senhor, meu Deus, eu quero agradecer por mais essa ministração, pelo cuidado que tu tem tido conosco, Pai. Que essa palavra realmente ela possa estar sempre, que a gente possa receber com alegria, Pai, porque é uma exaltação, mas o Senhor, como um bom Pai que ama os filhos, o Senhor realmente exalta, Senhor. Então, eu quero me colocar à tua disposição, Senhor, e quero te pedir interceder por cada irmão que está arrependido e está querendo voltar. Senhor, que o Senhor possa perdoar todos nós, ó Deus, e receba as pessoas, os irmãos que estão querendo vir caminhar contigo, meu Deus. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, aí a gente fica aqui conversando até cair aí a live. Só para finalizar, que é rápido, que da hora para outra a gente começou a orar pelo pastor, para que ele chegasse em segurança, que todo o empecilho caísse por terra. Oramos pelo telefone da missionária e pelo óculos, se eu não me engano, né? E eles tiveram dificuldade em cima dessa oração do que nós fizemos. Houve uma dificuldade que ele vai contar depois aí. Eu fui pegar ele e logo voltei. Então, eu estou tentando resumir aqui. Houve uma dificuldade da parte, o inimigo se levantou para que isso acontecesse. Então, o que acontece? A oração... Amém. Pai do seu irmão. Amém. Então, essa oração, ela move. Então, aqueles que estão precisando, como você me falou e você orou, aqueles que estão precisando mudar seus caminhos, essa é a hora, esse é o dia, né? Esse é o momento. Então, eu também quero finalizar com oração, quero orar para poder agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu, aqui da minha parte, Senhor, meu coração já colheu tudo aquilo, Pai, que Tu queres, meu Deus. Não é porque eu acho que estou assim ou assado que eu não preciso escutar, Senhor. Eu sou talvez o primeiro que precisa escutar, porque sabe aquele que escuta a voz de Deus e muda os seus caminhos. Então, Senhor, eu recebo tudo que foi falado. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero que haja essa mudança na minha vida. Eu preciso que o meu caráter seja mudado todo dia. Eu preciso que eu largue meus pecados de estimação todo dia. Eu preciso que Deus mude o caráter não só meu, mas de toda a minha família. Nós precisamos crescer no Senhor. Nós não somos ainda o trigo que está em ponto de colher, Senhor. Queremos amadurecer para que seja colhido no tempo que tu viesse, Senhor, separar o joio e o trigo. Eu não quero ser. Eu não quero ser o joio, Senhor. Eu quero ser o trigo. Eu quero ser aquele trigo cheio de fruto que se curvou no tempo da colheita, Senhor. Para quando tu vier buscar, tu olhar e dizer assim, rapaz, esse trigo aqui está bem recheado. Ele está pesado mesmo, entendeu? Eu não quero estar pesado de gordo, não. Eu quero estar pesado de frutos para dar para o meu Senhor, né? Então eu quero louvar o nome do Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esses 41 dias que o pastor ficou lá e voltou bem. Eu quero agradecer ao Senhor por essas ministrações que trouxeram edificação, pelo menos para a minha vida, houve edificação. Muitas vezes aqui a gente estava até admirado, e como o Tiago estava ministrando, então eu tinha selecionado algumas pessoas que Deus tinha me dado, e bateu no Tiago e ficou. Então, eu creio que Deus tenha feito o propósito dele, que era justamente trazer responsabilidade para que ele se voltasse mais ainda à palavra. Então, eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. Eu, em nome de Jesus, eu abençoo toda a igreja, abençoo a vida do Tiago, abençoo a vida do pastor, da missionária, de todos os seus filhos, abençoo toda a nossa geração, em nome de Jesus, e que nenhum mal venha cair sobre nós, e que essa semana seja uma semana extremamente abençoada, melhor do que já passou e melhor de todas as nossas semanas. A gente tem que profetizar sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, aqui eu oro, já te agradeço. Amém, Senhor. Assim, é muita coisa assim para que a gente gostaria de passar, são muitas passagens, né? Muitas situações que a Bíblia nos dá. Muita coisa para a gente poder falar, mas uma hora só na live. E a gente tenta trazer dentro do contexto aqui algumas passagens, né? Algumas situações. Né? Então, em outras oportunidades, aí a gente vai falando mais.
mas falar Bíblia, falar de Deus, pregar a palavra de Deus é muito bom, é muito gratificante, principalmente quando a gente está buscando a Deus realmente, né? Dizer pro meu amigo André Luiz aí entrou aí. Seja bem-vindo, irmão. A gente já está finalizando aí, mas que Deus te abençoe, viu, irmão? Saudade de você. E aí, irmão, né, assim, é muita coisa gostosa de ler na palavra de Deus, sabe? A vontade que eu tenho é de ter mais tempo com os irmãos, de pegar a palavra, estar lendo, tentar mostrar, sabe? Eu gosto muito disso, de estudar a palavra, entendeu? Então, a minha vontade que eu tinha é de poder ficar realmente trazendo a palavra, né? Mas aí Deus, ele tem os seus propósitos. Amém? Amém. Que Deus nos Glória a Deus. abençoe. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Fiquem Amém. na paz. Paz. Salve aí, Vado. Tá.